Ora, a porta aberta e a porta fechada. No dia 24 de março de 1849, sábado, tivemos uma reunião agradável. É muito interessante. Com os irmãos de Thompson. O Espírito Santo foi derramado sobre nós. E eu fui levada pelo Espírito à cidade de Deus, vivo. Trouxe-me então que os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, com referência à porta fechada, não podiam ser separados. E que o tempo para os mandamentos de Deus brilhar em toda a sua importância. E para o povo de Deus ser provado sobre a verdade do sábado seria quando a porta fosse aberta no lugar santíssimo do santuário celestial, onde está a arca que contém os 10 mandamentos. Esta porta não foi aberta até que a mediação de Jesus no lugar santo do santuário terminou em 1844. Então Jesus se levantou e fechou a porta do lugar santo e abriu a porta que dá para o Santíssimo e passou para dentro do segundo véu, onde permanece agora junto da arca e onde agora chega a fé de Israel. Vi que Jesus havia fechado a porta do lugar santo e que nenhum homem poderia abri-la, e que ele havia aberto a porta para o Santíssimo e que homem algum podia fechá-la, e que uma vez que Jesus abrir a porta para o Santíssimo, onde está a arca, os mandamentos têm estado a brilhar para o povo de Deus, e eles estão sendo testados sobre a questão do sábado. Vi que a presente prova do sábado não poderia vir até que a mediação de Jesus no lugar santo terminasse e ele passasse para dentro do segundo véu. Portanto, os cristãos que dormiram antes que a porta fosse aberta no Santíssimo, quando terminou o clamor da meia-noite no 7º mês em 1844 e que não haviam guardado o verdadeiro sábado, agora repousam em esperança, pois não tiveram luz e o teste sobre o sábado que nós agora temos. Uma vez que a porta foi aberta, eu vi que Satanás estava tentando alguns do povo de Deus nesse ponto, sendo que grande número de bons cristãos adormeceram nos triunfos da fé e não guardaram o verdadeiro sábado. Eles estavam em dúvida quanto a ser isto um teste para nós agora. Os inimigos da verdade presente têm estado procurando abrir a porta do lugar santo, a qual Jesus fechou, e a fechar a porta do lugar santíssimo que ele abriu em 1844, no qual está a arca contendo as 2 tábuas de pedra, onde estão os 10 mandamentos, escritos pelo dedo de Deus. Satanás está agora usando cada artifício neste tempo de selamento, a fim de desviar a mente do povo de Deus da verdade presente e levá-los a vacilar. Vi que Deus estava estendendo uma cobertura sobre o seu povo, a fim de protegê-lo no tempo de angústia, e que cada alma que se decida pela verdade e era pura de coração devia ser coberta com a proteção do Todo-Poderoso. Satanás sabia disto e estava trabalhando com afinco para conservar vacilante e instável, na verdade, a mente do maior número possível de pessoas. Vi que as batidas misteriosas em Nova York e outros lugares eram o poder de Satanás e que essas coisas seriam cada vez mais comuns. Abrigadas em vestes religiosas, a fim de adormentar os enganados e fazê-los sentirem-se em segurança maior e a atrair a mente do povo de Deus, tanto quanto possível, para essas coisas e levá-las a duvidar dos ensinos e poder do Espírito Santo. Vi que Satanás estava operando por intermédio de instrumentalidades de diferentes maneiras. Estava operando por meio de ministros que rejeitavam a verdade e então se entregavam à operação do erro.
para crerem na mentira e serem condenados. Enquanto estavam pregando ou orando, alguns caíram prostrados em abandono, não pelo poder do Espírito Santo, mas pelo poder que Satanás proporcionou a esses instrumentos e por meio deles ao povo. Enquanto oravam, pregavam ou conservavam alguns professos adventistas que haviam rejeitado a verdade presente, usavam o mesmerismo para ganhar adeptos, e o povo se regozijava nessa influência, pois pensavam que era o Espírito Santo. Alguns que o haviam praticado estavam de tal maneira aprofundados nas trevas e enganos do diabo que chegavam mesmo a pensar que era o poder de Deus a eles dado para exercitarem-se. Haviam feito a Deus, tais como eles mesmos, e avaliavam o seu poder como coisa desprezível. Alguns instrumentos de Satanás estavam tocando no corpo de alguns dos santos, aqueles a quem não podiam enganar e afastar da verdade pela influência satânica. Oh, se todos pudessem ter uma ideia disto, como me foi revelado por Deus, a fim de poderem discernir mais os ardis de Satanás e estarem em guarda. Eu vi que Satanás estava operando dessa maneira, a fim de desviar, enganar e afastar de Deus o seu povo. Precisamente agora, neste tempo de selamento, vi que alguns que não estavam firmes ao lado da verdade presente, seus joelhos estavam trementes e seus pés escorregavam, porque não estavam firmemente plantados na verdade, e a proteção do poderoso Deus não podia ser estendida sobre eles enquanto estavam assim trementes. Satanás estava procurando lançar mão de todas as suas artes a fim de mantê-los onde estavam até que o selamento passasse, até que a cobertura fosse estendida sobre o povo de Deus. E eles, os que não estavam firmes ao lado da verdade presente, fossem deixados sem o abrigo da ardente ira de Deus. Nas 7 últimas pragas, Deus está começando a estender a cobertura sobre o seu povo, e ela logo será estendida sobre todos os que devem ter um abrigo no dia da matança. Deus obrará em poder em favor do seu povo, e a Satanás será permitido operar também sobre si. Que eu vi que os misteriosos sinais e maravilhas e as falsas reformas aumentariam e se espalhariam. As reformas que me foram mostradas não eram reformas do erro para a verdade. Meu anjo assistente ordenou-me que olhasse as agonias de alma em favor dos pecadores. Como era costume ver, olhei, mas nada vi, pois o tempo para a salvação havia passado.